Fala gestor, fala gestora, bem-vindos ao Marketing Sem Caos, o quadro aqui no canal da Consultoria Digital, onde eu te ajudo a acabar com o caos aí no marketing da sua empresa. Eu sou Daniel Imamura, fundador da Consultoria Digital, que é uma agência de marketing digital que está há mais de 8 anos no mercado, ajudando empresas a acabarem com o caos no marketing. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a capacidade produtiva da sua equipe de marketing. Isso aqui é muito importante que você entenda, você tenha esses números em mãos, porque isso pode ser o motivo de você estar gerando poucos resultados, não estar conseguindo dar vazão para suas entregas. E eu vou te explicar aqui, tintim por tintim, nessa nossa conversa, como que isso funciona. Então, primeiro ponto, né? O que é essa tal de capacidade produtiva do seu time? A capacidade produtiva é o quanto de atividades o seu time consegue entregar diariamente, semanalmente, mensalmente. E isso você precisa ter na ponta do lápis. Por quê? Se você colocar, você não sabe quanto tempo demora para fazer um post de rede social, um texto para o seu blog, uma análise de SEO, você não sabe, você não tem tempo de nada, você não tem parâmetros. Aí o que você vai fazer? Você começa a alocar as tarefas ali no cronograma do seu time, só que tem alguns caminhos que podem acontecer. Primeiro, você pode colocar tarefas demais. Se você colocar muitas tarefas para um mesmo dia, sabe qual que vai ser o efeito desse monte de tarefas no mesmo dia? Sua equipe vai ficar estressada, ela pode querer correr para entregar as tarefas, né, matar ali o cronograma do dia e vai te entregar coisas de má qualidade que as coisas de má qualidade vão gerar um resultado ruim e isso aí também vai fazer com que, se você alocar demais, que é impossível mesmo entregar tudo aquilo naquele dia, naquela semana, naquele mês, as pessoas vão começar a atrasar as entregas. Afinal de contas, não dá tempo. Você colocou tarefas demais da conta ali e eles não vão conseguir te entregar. Aí vai parecer que a equipe é incompetente, você projetou resultados com base numa quantidade exagerada de tarefas, mas na verdade você precisava de mais pessoas, etc, etc. E isso é um problemão, porque você está ali vendo a sua equipe trabalhar pra caramba, o resultado não está chegando igual você estipulou, parece que eles estão fazendo o corpo mole, estão atrasados, etc, não sabem fazer, mas na verdade é porque você subestimou o tempo das tarefas e isso é preocupante. Também existe um outro lado que também vai impactar aí no resultado que você pode entregar, que é quando você coloca tarefas de menos também. Você pode colocar pouquinha coisa, aí você vai colocando uma tarefinha por dia, sendo que a pessoa poderia fazer 3, 4, 10, depende obviamente da atividade que essa pessoa deveria desenvolver, e você coloca menos atividades. Aí o que acontece? A pessoa produz pouco, mas é porque você, como gestor ou gestora, colocou poucas atividades para essa pessoa fazer, e aí ela começa a entregar poucas coisas que geram pouco resultado. Aí parece que a pessoa está fazendo corpo mole, mas na verdade é uma responsabilidade do gestor alocar uma quantidade de tarefas interessante para que essa pessoa produza o resultado esperado. Então é muito importante a gente entender bem aí a quantidade que o nosso time consegue produzir para que a gente extraia o ideal. Não é forçar a barra e também não é colocar de menos, porque senão nos dois cenários você já viu que o resultado vai ficar comprometido, e sendo que naquele cenário onde você coloca tarefas demais, você pode estar sobrecarregando a sua equipe aí, deixando eles bem estressados. Isso também não é legal porque vai impactar no resultado. Tudo impacta no resultado e o nosso objetivo aqui é acabar com o caos no setor de marketing, que é essa correria louca aí que pode se instaurar, e focar em gerar resultados, porque é isso que o marketing gera, resultados. Agora, vou trazer aqui meio que um passo a passo de como que você pode resolver esta questão. Primeiro ponto de tudo, precisa sim marcar os tempos das tarefas. Quanto tempo, em média, a gente leva para executar as tarefas. E não é uma coisa assim, eu acho que eu levo 1 hora. Não, tem que pegar e cronometrar mesmo. Vou fazer agora um post de rede social. Liga lá um cronômetro, marca o horário que começou e começa a fazer a atividade. Quando terminar, para lá o cronômetro e descobre quanto tempo se leva para fazer uma etapa do processo, o processo como um todo. Quanto mais informações você tiver, melhor. Então, se você souber ali que a pessoa que faz o texto que vai junto com a postagem da rede social demora 30 minutos, a pessoa que faz a arte
A pessoa que faz arte, ela demora 1 hora para fazer a arte, 2 horas para fazer a arte. Cada pessoa vai ter o seu tempo, e é isso que você também precisa entender. O tempo de outra empresa, o tempo de outros profissionais, talvez não se encaixem nos seus profissionais. Então você precisa ter os seus tempos de atividade. Não adianta eu falar quanto tempo eu, com a minha equipe, a gente leva para fazer um post de rede social, sendo que a minha equipe tem um nível de senioridade e a sua equipe não tem esse mesmo nível. Com certeza, se a sua tiver um nível abaixo, vai levar mais tempo para produzir um material equivalente. Então, você precisa ter a marcação do tempo. Entende errado, né? Mas isso aí parece fábrica. A gente não é fábrica, que a gente trabalha com marketing, uma coisa mais criativa, etc. Eu sei, mas isso é importante, porque senão a gente vai voltar para todos aqueles problemas de você começar a colocar tarefas de mais ou de menos para sua equipe, e isso vai levar ao caos aí na sua empresa. E aí, como que você pode marcar isso com eficiência, que é como nós fazemos aqui na consultoria digital? Nós temos um software de gestão de tarefas, e a maioria dos softwares de gestão de tarefa tem esse recurso que é para você ligar o que a gente chama de timesheet. O que é o timesheet? Você vai apertar lá um botãozinho, tipo um cronômetro, e ele começa a contar o tempo daquela atividade que a pessoa está fazendo agora. Então ela entra no sistema, vê qual que é a próxima tarefa, ela dá play ali para começar a contar o tempo, vai executar a tarefa, quando ela termina, ela volta, salva aquele tempo e a gente começa a ter histórico. É bem importante que a gente tenha histórico. Não adianta fazer uma vez e usar aquele tempo como regra. A gente precisa ter várias atividades com seu tempo mensurado para que a gente possa entender que, tá, na média, é isso aqui que a gente utiliza. Por quê? Vão ter dias que, de repente, a pessoa não está bem, a tarefa é um pouquinho mais complexa, então você pega pela média e fica muito mais fácil de você ser assertivo. Porque se você pegar aquela tarefa que é a mais rápida, no dia que chegar aquela mais complexa, vai faltar muito tempo. Agora, se você colocou na média, vai chegar um pouquinho mais próximo e quando tiver a tarefa mais curta, compensa aquela que demorou um pouquinho mais de tempo e assim por diante, mas fica muito mais assertivo. E aí você começa a fazer o quê? Conseguir criar rotinas para a sua equipe de quantas atividades eles podem fazer. Você começa a ter mais previsibilidade. Inclusive, no último episódio aqui do Marketing Sem Caos, eu falei da técnica da agenda previsível, que se você não assistiu, clica aí e assiste. Vou deixar aqui no e-card para você poder clicar e assistir. Também o link vai ficar aí na descrição do vídeo para você assistir quando esse aqui terminar, que é bom você ir até o final nesse aqui. Mas resumindo, o que é a técnica da agenda previsível? É você saber os eventos que acontecem no ano, no mês, na semana, no dia do seu time e, inclusive, você criando essa rotina, você vai conseguir alocar. Se amanhã da minha equipe é mais curta, o que eu consigo alocar para minha equipe fazer de manhã e finalizar de manhã? Por quê? Se tem aquela pausa do almoço, isso dá uma quebrada na produtividade. Até a pessoa voltar do almoço, relembrar o que ela estava fazendo antes de almoçar, etc. Gasta-se um tempo de 15 a 30 minutos só para engajar de novo naquela atividade, porque é normal do ser humano. A gente foi fazer outra coisa, quando voltou, precisa de um tempo para lembrar onde que tinha parado e dar sequência. Então, quando você vai criando essa rotina, você consegue saber, se eu tenho uma atividade que demora 1 hora, eu consigo colocar umas 2 atividades dessa na parte da manhã, a pessoa vai finalizar e à tarde ela pode fazer outras tarefas que demoram mais horas. Isso é bem importante de você ter isso em mente para você também planejar, ou seja, ter uma agenda do dia dos seus colaboradores previsível, para que dessa forma você consiga criar essa rotina e gerar mais entregas, porque se você também ficar alocando de forma errada, você pode estar perdendo eficiência. Por isso que se você alocar tudo certinho, aumenta a produtividade aí da sua equipe, porque você vai ter uma rotina ali no dia que é mais previsível e gera menos atrasos, as tarefas vão sair no tempo planejado, tudo isso é importante. Outra coisa, tarefas que são mega importantes, não vai deixar para 5 horas da tarde da sexta-feira para fazer. Coloca no período da manhã, quando a pessoa está com energia, acabou de chegar para trabalhar. Esse é o melhor momento porque a energia cerebral, ali, mental da pessoa está alta. Então ela vai conseguir desenvolver essas atividades que exigem mais neurônios ali, que é mais complexa. Ela vai conseguir dar mais vazão, mais produtividade na parte da manhã. E para a parte da tarde, recomendo colocar aquelas atividades que, vamos dizer assim, são mais tranquilas, não exige tanto esforço ali, tanto queima de neurônios
para fazer, porque realmente a pessoa vai ficando cansada. É normal, todo mundo assim, eu sou assim, você é assim, todo mundo é normal, ninguém é máquina. A gente vai passando o dia, a gente vai ficando cansado, tomando decisões minuto a minuto, escolhendo a cor, a fonte, qual palavra usar, o texto, faz reunião. E por falar em reuniões, etc., outra coisa que você também precisa pensar na hora de você criar a rotina, a agenda ali do dia da sua equipe, você tem que pensar que existem atividades, vamos dizer, não mapeadas, não rastreáveis, que acontecem. Por exemplo, coisas mais básicas, a pausa para beber água, ir no banheiro, reuniões não previstas, que não vou falar nem reunião que aquela reunião formal que vai ligar o Zoom, o Google Meet, não estou falando essa reunião. Imagina a pessoa tá lá trabalhando, o colega de trabalho está com uma dúvida, vai parar ela, chamar para tirar essa dúvida, que seja uma reunião, entre aspas, ali, de 10 minutinhos, de 10 em 10 minutos, durante o dia, podem aí, vamos dizer, sumir 1 hora, 2 horas. Então, eu recomendo que você também entenda, a grosso modo, quanto tempo ali no dia as pessoas, vamos dizer, investem nessas paradas, nessas reuniões e deixa esse tempo livre. Sim, você vai deixar um tempo livre na agenda da sua equipe, porque essas comunicações não mapeadas, não previstas, vão acontecer, é fato. Ninguém fica trabalhando isolado, quieto, sem falar com ninguém. Mesmo no ambiente remoto, trabalho remoto, por exemplo, aqui na consultoria digital a gente usa o Discord, tem várias conversas acontecendo para tirar dúvidas sobre um projeto, para falar sobre uma próxima reunião, uma atividade que vai acontecer, que está com dúvida, etc. E isso a gente vai conversando, mesmo que seja por mensagens, isso vai tomando um tempo. Outra coisa, quanto tempo as pessoas precisam para responder seus e-mails? Porque tem gente que fala, o gestor fala, eu mando os e-mails, ninguém me responde. Mas você deixou tempo na agenda das pessoas para que elas tenham tempo para conseguir responder os e-mails. Então, tudo isso precisa ser colocado aí na conta para que a gente consiga trazer mais produtividade para a equipe. Por quê? De nada adianta você entupir a sua equipe de horas e horas lá de atividades, né? Além do que a pessoa pode produzir em um dia, achando, não, eu vou colocar lá para forçar ela, para ela evoluir, para ela fazer mais coisas durante o dia. Não é assim que funciona. Se você vê que uma atividade ela está ali com um tempo, vamos dizer, muito longo, muito demorado, você precisa sentar com essa pessoa, entender qual que é o processo que ela está utilizando para desenvolver aquela atividade, porque às vezes o problema não é a pessoa que ela não sabe fazer, é o processo que está sendo feito que está muito longo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está querendo descobrir quanto tempo você precisa para fazer um post de rede social. Aí vamos supor que a equipe está alocando 1 hora para fazer um brainstorm para um post. Depois tem mais 1 hora para fazer um texto. Mais 1 hora para fazer a arte. Mais 1 hora para publicar. Vamos supor que foram esses os tempos ali que a equipe falou que precisa. Aí você fala, nossa, mas 4 horas aqui, e esse é um exemplo fictício, 4 horas para fazer isso aqui, eu acho que daria para fazer em 3. Aí quando você senta com o pessoal, na verdade é que o brainstorm fazendo uma arte por vez, não está sendo eficiente. Que tal se a gente fizesse o brainstorm das artes da semana? Será que isso não seria mais eficiente? A gente planeja tudo isso em conjunto, ou as artes do mês, em vez de gastar 1 hora para cada arte, a gente junta 2 horas, planeja um mês inteiro e resolve? Você tem que começar a entender, porque aí você diminui o tempo de planejamento por post, só aqui, de repente, de 1 hora de planejamento por post, né, de brainstorm, de repente isso aí cai para 10 minutos na hora que você dividir ali as horas entre a quantidade de posts que você faz, e uma atividade que estava demorando 4 horas já vai cair para 3 horas e 10. Olha só que diferença que já fez. E com isso você vai melhorando o processo, e aí você vai ter um processo que é mais ágil, mais eficiente, e o seu time vai conseguir entregar muito mais, produzir muito mais, ter uma agenda previsível e vai trabalhar com tranquilidade. Isso é uma coisa que eu zelo bastante aqui na consultoria digital, para que a gente não viva um caos total. Eu já trabalhei em outras agências onde era literalmente um caos. A gente tinha que ficar fazendo as atividades correndo, toda hora botava uma reunião urgente, um e-mail urgente, não dava tempo para responder os e-mails, e aí você fica naquele correria, você começa a ficar cansado, e aí a maioria dos colaboradores o que faz? Sai, troca de agência,
imaginando que na próxima agência ali, né, no meu universo aqui, o ambiente vai ser diferente. Isso vale também para quem é interno, etc. Isso pode acontecer no setor de marketing. Então, não deixa isso acontecer aí no seu setor de marketing. Faz com que as coisas sejam previsíveis, bem tranquilas. E aí, tranquilas no bom sentido, né? Sem ser esse caos, mas eu sei que precisa ter aquele dinamismo, mas faz com que as coisas sejam previsíveis, para que a pessoa saiba o tempo que ela tem para reservar ali para responder os seus e-mails, fazer as atividades e sabe que o que está sendo alocado é possível. Inclusive as ferramentas como Runit, eKite, Operandi, várias ferramentas, elas conseguem mostrar para você o quanto de horas já está alocado para cada profissional no dia. Quando você lança a tarefa, você associa ali qual que é o tipo daquela tarefa, então já vê um tempo. Fazer um texto, demora 1 hora. Na hora que você colocar um texto para aquela pessoa, já vai mostrar que ela tem 1 hora de tarefas para ser executado naquele dia. Se você colocar 10 horas, 10 textos, vão dar 10 horas de trabalho. Aí você fala, opa, tem algo errado aqui. Eu já aloquei 10 horas, o expediente da pessoa não dura 10 horas. Então, você vai reduzir e você não vai reduzir para 8 horas não, tá? Eu sugiro que você reduza ali para umas 6 horas, porque cerca de 2 horas do dia são essas horas aí que eu já aqui estipulei, aqui já calculei, que a pessoa precisa para fazer uma pausa, que ela precisa para fazer uma reunião, responder os colegas. Então, 6 horas de trabalho com atividades pré-agendadas é o ideal e 2 horas em média ali a pessoa tem livre. E com essas horas livres, caso ela não esteja usando, sabe o que ela pode fazer? Você criar uma cultura no seu setor de marketing e se a pessoa tiver de boaça, terminou as tarefas e ainda tem mais um tempo do expediente, pega uma tarefa do dia seguinte. Então, você já deixando alocar as tarefas do dia seguinte também é bom, porque a pessoa já começa a adiantar uma tarefa e assim ela vai ter até mais tempo livre no outro dia, etc, etc. E isso é muito bom, muito positivo para a pessoa conseguir produzir mais, entregar mais tarefas e, consequentemente, resultados. E se você falar assim, Daniel, beleza, parece aí que na teoria isso faz muito sentido, mas na prática dá certo? Dá certo sim. Ainda mais eu falo como agência, por quê? Os clientes quando contratam a consultoria digital, eles pegam e contratam a gente através de um banco de horas. Então a gente aloca uma quantidade de horas para esse cliente, baseado no quê? No escopo de trabalho que esse cliente comentou com a gente, que ele especificou. Ele, eu quero tantos posts, eu quero tantos textos, eu quero tantas análises de SEO, eu quero tantos e-mail marketing, etc, etc, etc. A gente calcula quanto cada uma dessas atividades demora em tempo e a gente fala para o cliente, são tantas horas que você precisa alocar aqui com a nossa agência para entregar este escopo. No final do dia, o que você tem que entender é que tudo são horas. A pessoa que está produzindo, ela produz em horas. Por mais que o entregável seja um post, um texto, uma análise, mas no final das contas, o que a gente está fazendo é uma organização das horas produtivas das pessoas. Então, se eu estou ali fazendo uma análise, leva 1 hora, beleza, o resultado do meu trabalho é uma análise, mas eu levei 1 hora, então eu vou cobrar 1 hora, vou alocar 1 hora no meu, na minha agenda do dia, etc, etc. Então, no final do dia, tudo são horas. Então, esse exemplo da agência acho que é perfeito para você entender. Quando você contrata uma agência, como os clientes da consultoria digital nos contratam, eles sabem quantas horas eles estão alocando dos nossos profissionais, pagam somente pelas horas, o que é muito bom, então eles não precisam às vezes contratar o valor de um profissional cheio, como seria in-house, né? Eles podem contratar de forma flexível, só a quantidade de horas daquele profissional que eles precisam e pagam por isso e a gente entrega a quantidade de atividades que foi combinada. A agência tem previsibilidade de quantas horas cada profissional vai dedicar para cada cliente, o cliente paga pelo valor justo de cada profissional que ele usou de acordo com as horas e todo mundo fica feliz entregando as coisas com previsibilidade no prazo certo, que isso é o principal, a gente ter a previsibilidade de quanto tempo leva, a gente sabe o prazo de entrega e não atrasa a tarefa. Não atrasando a tarefa, tudo sai no prazo, o resultado chega, beleza? Então, era isso que eu queria comentar aqui nesse episódio de hoje sobre a capacidade produtiva. Você tendo esses números na ponta do lápis, você vai saber exatamente quantas atividades cada profissional do seu time vai conseguir dar vazão e você organizando tudo isso aí, eu tenho certeza que o resultado vai chegar, o caos vai diminuir bastante e você vai conseguir aí ter muito mais resultados com uma equipe trabalhando bem mais tranquila, sem tanto estresse, beleza?
E se fez sentido isso aqui que eu trouxe nesse episódio, deixa aqui nos comentários, me dá o seu feedback. É muito importante eu saber se essa série aqui do Marketing Sem Caos tá fazendo sentido para você aí, gestor, gestora que está assistindo essa série, para que eu possa gravar mais vídeos. E se você tiver alguma dúvida específica, já deixa aí abaixo que eu posso pegar a sua dúvida e gravar um episódio específico sobre isso, beleza? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, porque toda terça e quinta tem um vídeo novo saindo aqui no canal da Consultoria Digital. Inclusive, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube.